Que o Mestre Jesus esteja amparando a cada ser em experiência humana, em conexão ao tratamento, colocando-se cada vez mais à disposição para o ato de servir ao campo divino manifestado em atos, palavras e pensamentos. Nos últimos dias fiz algumas visitas a lares que estavam fazendo seus evangelhos particulares, seus evangelhos revestidos em orações diárias, continuadas, aspirações ao plano sutil, para que abrandasse todo e qualquer tipo de aflição, qualquer tipo de dúvidas que estavam diante de decisões a serem tomadas no âmbito particular, no âmbito de qual caminho efetivamente seguir com maior leveza, oportunidade dentro desta ressonância da vida encarnatória. Caríssimos, acredito que seja angustiante, e assim observei uma dor na alma de algumas pessoas, de uma solidão vivenciada juntamente com o companheiro, companheira, com pessoas que estão ao redor das mais diversas ordens e fontes de afinidades e parentesco. Porém, existe um sentimento de solidão. Então, baseado nesta observação que fiz nos últimos dias, trago esta reflexão do campo espiritual. Talvez esta sensação de solidão, de sentir que está sozinho, sozinha, diante de várias dinâmicas da vida, não encontrando um respaldo, um alicerce em quem quer que seja, parecendo que é tudo com você. Tudo o que precisa ser com você. E isso vai dando um cansaço, vai dando uma letargia, vai dando um desânimo, vai dando uma lentidão e, ao mesmo tempo, um movimento de empreender uma fuga de tudo isso. Caríssimos, o quanto o campo espiritual vai se aproximando em guias, mentores espirituais, colocando em você, aproveitando este momento de crise existencial, noites escuras da alma, como vocês possam estar vivenciando, porque a noite escura da alma, por exemplo, é um movimento em que você fica muito introspectivo, muito introspectiva, mais silencioso, mais em silêncio, em que várias reflexões naturalmente de balizamentos da vida vêm para que você possa organizar. E parece que estar imerso em um poço de caos, um poço caótico, em que parece que várias coisas estão acontecendo na sua vida, coisas não tão agradáveis, parecendo que escolheu um momento único para que tantas coisas, comportamentos, notícias e demais vibrações afins acontecessem no mesmo instante. E então você faz esse mergulho inevitável, um mergulho natural, em uma crise provocada do seu interior, em que existe uma escuridão verdadeiramente na sua alma, uma escuridão em que, como se você estivesse acessando a sua caverna interior. Certa feita, Platão vai falando dentro dos seus campos metafóricos e de aprendizado, pois assim a época, a sociedade grega gostava de empreender um campo mais dialético e inteligível com as ressonâncias metafóricas dos seus filósofos e dos seus aspirantes a um campo de sabedoria maior reflexivo para toda a sociedade, diga-se uma sociedade de intelectuais. E então esses intelectuais seriam aqueles que produziriam as normas, produziriam os campos associados à agricultura, ao campo geográfico, cartográfico, arquitetônico e tantos outros estudiosos da época. Então, Platão, ele traz de forma simbólica, e assim faço uma associação a um campo espiritual,
do campo da caverna, em que o ser em experiência humana se encontra numa caverna escura, em seu próprio caos pessoal, não encontrando qualquer tipo de luz dentro de qualquer aspiração de saída para um campo exterior. E assim, dentro desta trajetória, acende-se uma lamparina na frente da caverna, na porta da caverna, na abertura da caverna. E então o ser que está dentro da caverna começa a visualizar imagens, mas não tão nítidas, imagens ressoadas em sombras. As sombras que ali aquela lamparina vai provocando. Similar ao que o ser em experiência humana vai despertando para um campo de expansão da consciência, uma expansão de uma reforma íntima, uma expansão de um mergulho interior que somente você pode sentir e perceber a evolução gradativa dentro da velocidade pessoal, individual, da trajetória de cada ser, dentro da sua disponibilidade também ao caminho. Então, essas imagens, essas sombras vão sendo mostradas para o ser que está dentro da caverna, e na medida em que vão se aproximando, essas sombras vão reduzindo. E assim, o ser que estava na caverna vai percebendo que existem outros seres muito além daquilo que pensava, que tinha acesso, que ressoava nas suas melhores intenções e aspirações, conhecendo novos seres. E então estes seres, já dentro da caverna, com a lamparina acesa, mostrando para o então residente da caverna, provocando uma saída gradativa, uma saída segura, protegida, uma saída em que o mundo lá fora poderia já estar diferente de quando houve a entrada na caverna. Similar também ao que os guias, mentores espirituais, frequências, ressonâncias em que vocês se associam diariamente, te mostram que a matéria, ela é definitivamente passageira. As sementes que vocês plantam na matéria, elas vão sendo colocadas durante o percurso da linha do tempo em uma reflexão cada vez mais profunda para que você compreenda que você está, mas que você não é qualquer fruto dos pontos em que você está na sua trajetória. Você está no seu ambiente familiar, você está no seu ambiente de trabalho, você está no seu ambiente de amizade, você está nos seus mais diversos ambientes, você está temporariamente em um empréstimo da linha do tempo, em que esses empréstimos precisam ser aproveitados ao máximo. E se for ainda mais aproveitado com sabedoria, sim, caríssimos, melhor ainda. Então, dentro desta lamparina muito mais próxima do ser que está na caverna, está dentro da caverna, vai se ganhando confiança. É assim que os laços de confiança com a espiritualidade vão sendo estreitados. Talvez em um momento inicial você estava confiante naquelas sombras, em um campo de esperança que poderia te ajudar ou te amedrontar, aquela sombra, não sabendo ainda identificar qual era o teor daquelas sombras que até então estavam um pouco distante, você não conseguia ter uma compreensão melhor. Logo, quando se aproxima e te mostra um arcabouço de conhecimento, fruto de uma manifestação transmitida, você ainda dentro da caverna, similar também à caverna, ao momento em que você estava no útero da maternagem, onde tudo era desconhecido, tudo era talvez de forma cautelosamente compreendida. Então, o ser vai ganhando confiança, vai estudando, vai percebendo que nem tudo que se ouve durante o percurso da compreensão das sombras, um pouco ainda distante,
Nem tudo aquilo vai fazendo uma ressonância, vai ressoando com veracidade autêntica para o seu percurso espiritual. Às vezes você vai entrelaçando o seu percurso do seu destino em fatos, situações, associações, grupamentos que são majestosamente colocados em seu percurso para despertar para algo muito além da matéria, para te despertar para algo extraordinariamente existente no campo extrafísico e num campo sutil em que você já acessava até então diariamente nos sonhos, e que a sua sensibilidade do seu DNA espiritual vai te impulsionando a uma compreensão natural a tudo aquilo que está sendo posto na sua jornada. Sensações desde quando você é criança, adolescente, tudo isso vai enriquecendo o seu percurso espiritual, e ali aquela lamparina diante de você na caverna, diante desse enlaçamento de confiança maior com o campo espiritual que assim se manifesta diante de você, você pode decidir sair da caverna. E essa saída é aos poucos. E estamos em um momento de uma autoaceitação da fé, uma autoaceitação daquele percurso que você escolheu para dignificar a sua jornada, diante dos mais diversos pontos de caminhos que levam a Jesus, que levam a Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, compreendendo-se cada vez mais envoltos em um macrocósmico, compreendendo-se como pontos celulares do planeta Terra, inseridos em um macrocosmo planetário e assim inseridos ainda mais nos multiversos e sistemas multiplanetários que existem, pois em verdade, caríssimos, vocês não estão egoisticamente sozinhos em um sistema solar que vocês habitam, flutuam neste exato momento. A Via Láctea em que vocês estão, que você está inserido, que vocês estão inseridos, é um movimento muito pequeno diante de bilhões de estrelas, bilhões de outros planetas, que o fato de vocês não saberem, a atmosfera científica, astronômica de vocês ainda não alcançar por meio dos equipamentos mais modernos de alcance, não significa que outros planetas não existem. O mestre aqui de vocês, Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, já traz todo um trajeto interplanetário em que o espírito da sua mãe, à época, traz as boas novas de como era um sistema astral em Marte. E então, caríssimos, isso traz dentro de um personagem que vocês respeitam bastante, traz já uma atmosfera reflexiva de que sim, existem colônias, existem atmosferas espirituais muito além do que estar envolto na atmosfera do planeta Terra, na ionosfera, mesosfera, exosfera e demais camadas da atmosfera também, que envolve camadas gasosas, que materialmente e quimicamente vocês têm acesso, e uma lógica de um plano astral que está envolvido a cada sistema e a cada localidade aqui no planeta de vocês. Então, esse ser, ao ter acesso a essa lamparina na caverna, esse ser, diga-se vocês, vai buscando a confiança e sendo embalados para a saída da caverna. Eis que, inevitavelmente, quanto mais próximo à entrada ou à saída da caverna, mais a ansiedade, o desejo de desbravar e encontrar coisas ainda mais novas, coisas que dignifiquem essa jornada escolhida de vocês, pode ser um ponto central para que vocês saiam dessas noites escuras da alma, dessas crises existenciais que falei no início dessa nossa jornada. Então perceba, caríssimos, percebam que dentro das trajetórias individuais, cada ser possui um ritmo, um tempo, um trajeto muito particular para sentir Deus.
Talvez chegue um momento de maturação dentro do processo de autoconhecimento espiritual em que vocês calibrem a busca de enxergar Deus, de ter certezas divinas, em que vocês passam, ultrapassam, transmutam para um campo maior de sentir essa atmosfera divina, de sentir, de compreender que o poder da sua mente, ele é majestosamente interligado com os campos sutilizados da espiritualidade, representando uma porta aberta para as mais diversas camadas transcendentais magnéticas que existem envolvendo todo um campo espiritual. O que se fala de espiritualidade, ou seja, um caminho viável ao espírito, um caminho de estudo, um debruçar de estudo ao espírito, diga-se que é um caminho de despertar dos gases adormecedores que todos vocês antes do reencarne receberam, para que vocês pudessem buscar-se cada vez mais dentro desse trajeto planetário no planeta Terra e, consequentemente, caríssimos, buscar almas afins e que vocês compreendem de uma maneira amplificada neste exato momento que alma gêmea, almas gêmeas, na realidade são fragmentos colocados em diversos seres encarnados e não mais num campo romântico, num campo romantizado, como se fosse apenas um companheiro, uma companheira de jornada amorosa, íntima para vocês. As almas gêmeas são aqueles seres que talvez já chegaram um pouco antes de vocês, fora da caverna, e até mesmo algumas outras que ainda estão na caverna fazendo um equilíbrio dentro dos encontros e reencontros que os seres, na experiência humana, vão produzindo e vão se permitindo encontrar. Só se encontra uma alma gêmea, por exemplo, se estiver muito presente na sua trajetória, saindo de um campo idealizado de comportamentos dos outros seres e buscando o seu eixo cada vez mais, compreendendo definitivamente que o outro só te oferece aquilo que transborda dentro de si até então. E assim, cada vez mais vocês compreendem a estruturação do estar como um farol. E assim, o farol é a claridade maior da saída da caverna. Essa claridade maior ao acessar um mundo externo, talvez diferente daquele mundo de quando você entrou na caverna. Digo talvez, porque tudo será validado de acordo com o seu processo de escolha da sua própria reforma íntima. E assim, neste mergulho continuado de reformar-se diariamente, compreender os seus limites e oferecer aos outros limites. Pois somente aquele ou aquela que compreende os seus limites consegue limitar as outras pessoas. Seres que querem ser bonzinhos e boazinhas a todo instante estão, na realidade, vibrando nas sombras, estão vibrando na não-luz, pois os seres bonzinhos e boazinhas não são seres dignos de confiança, pois assim estão fazendo um intercâmbio entre as sombras e outras sombras, provocando-se camadas, capas, estruturações de personas, máscaras, colocadas para ficar muito bem com todos os seres. Em verdade, seres na experiência humana que sabem os seus limites e impõem os limites alheios, desagradam naturalmente algumas pessoas e podem agradar naturalmente outras, mas isso não é o que importa exatamente no trajeto espiritual. Na reforma íntima e no caminho do autoconhecimento espiritual, agradar ou desagradar quem quer que seja não está no balizamento de personificar a sua força dentro desse trajeto do caminho escolhido, mas sim representa os encontros e os desencontros, seres que definitivamente, diante dos limites impostos e que provocam o desenlace
colocando um sinal de que nunca estiveram contigo, de que nunca estiveram ao seu lado. Na primeira oportunidade em que você coloca limites, ponderações, ajustes, calibragens, tudo isso precisa ser observado, pois pessoas boazinhas, pessoas que querem agradar definitivamente a todas as pessoas, elas não são confiáveis. E o plano espiritual da não-luz se vale justamente dessas pessoas boazinhas, aproveitando-se das suas máscaras sorridentes e bondosas para introjetar as manipulações trevosas e maléficas dentro de trajetos a levar outras almas em perdições tranquilamente colocadas e disfarçadamente colocadas em personas de luz, quando na realidade eram apenas capas luminosas, quando na realidade somente escuridão estava por dentro. Pessoas que só se interessam egoisticamente com suas próprias trajetórias, com as suas próprias aspirações, desejos, anseios, rogativos afins desta natureza, são pessoas que já estão em um egoísmo, em um campo que não conseguem enxergar o coletivo e sim, muitas vezes elas se travestem de boazinhas. Então, esta lamparina entregue a você na saída da caverna, por seus mentores, guias espirituais, fará com que você reconheça outras pessoas que estejam com a mesma lamparina. E ao identificar pessoas que estejam com lamparinas similares à sua, iguais às suas, se assim for possível, diante das almas gêmeas espalhadas, os fractais que você vai reconhecendo como partes da sua alma, aconchegando-se como se o outro fosse uma residência segura e confortável, para que você apoie de vez em quando também a sua alma junto com as outras almas afins. Caríssimos, bem-aventuradas sejam as pessoas que entrelaçam campos de amizades e campos familiares verdadeiramente colocados em segurança de que cada um pode falar exatamente o que pulsa, o que está dentro do coração, em sugestões, opiniões das mais diversas ordens, mas na ordem e na força da verdade. Bem-aventurados sejam todos os seres que executam a sua espontaneidade quando se sente seguro e quando está. Escutei recentemente, caríssimo, uma coisa interessante. Em um evangelho, há poucos dias, dentro da cronologia de vocês, escutei uma pessoa dizendo: Pai Damião, encontrei a minha tribo. Fiz uma simulação como se fosse uma comunidade feliz, não é? Como se fosse aquele movimento em que você estava a buscar dentro de um campo florestal, dentro de uma floresta, em que você reconhece os seus afins e que talvez por algum tempo você tenha saído para empreender as suas experiências diversas, suas experiências de alma, e ao retornar para a sua casa, tem a sensação que fiz uma lembrança e assim fiz um bafejo inspirador a este médium que escrevesse: quem é de casa se sente em casa. Nada melhor do que todos esses trajetos ao sair da caverna, você vai reconhecendo os seus afins e sentindo esse amparo, este aconchego, esta afinidade, para vocês evoluírem juntos, mostrando perspectivas diferentes diante das cronologias físicas e diante das cronologias de quem teve primeiro acesso a alguns tipos de saberes, fazendo um intercâmbio saudável e colocando-se cada vez mais em um plano para servir a força manifestada no plano encarnatório. Pois assim, caríssimos, quais as histórias que estão sendo registradas na sua jornada? Não em um campo de envaidecimento de como você quer ser lembrado, quer ser lembrada, mas em um movimento da verdade a ser aplicada,
fugindo do arquétipo do bonzinho e da boazinha, e se assim vocês conhecerem ou estiverem revestidos nessa camada do bonzinho e boazinha, revisem, caríssimos, com carinho, este momento de escuridão da alma. Pois quem está muito bonzinho, boazinha, quer agradar a todos, está em uma escuridão obsessiva da alma. E o quanto é imprescindível você observar a sua jornada e, consequentemente, empreender orações, vibrações ainda em planos sutis e elevados, para que todos os seres próximos a você que estejam neste campo da escuridão da alma possam ser inebriados pelo seu farol, lembrando-se que para estar farol precisa tomar conta da sua chama da lamparina. Caso contrário, existe uma linha muito tênue em que você deixa de ser farol, deixa de estar com a sua lamparina acesa e passa a estar associado e reluzente à escuridão e às sombras antes colocadas em julgamento, e agora você começa a fazer parte do mesmo grupamento daquilo que você criticava e achava que jamais acessaria, pois existia uma linha muito tênue de sedução para empreender-se na escuridão da alma. Então, caríssimos, quando a espada flamejante do arcanjo Miguel, por exemplo, ela está diante de você por meio das suas orações, clamores, pedidos, quando você sobe na tribuna divina, como assim, segunda-feira, não é, caríssimo? Sim. Houve Conselho kármico. o conselho kármico, como se vocês todos subissem à tribuna do arcanjo Miguel, dos grandes conselheiros do karma, da humanidade, e assim vocês colocam-se diante da espada flamejante do arcanjo Miguel, produzindo essa luminosidade azul, pois assim é o raio que assim está vibrando, mais próximo ao planeta Terra, e vai de forma reluzente, vai produzindo um campo de neutralizações, calibragens naturais na sua vida e amparando vários e vários seres que vão querendo retornar para a escuridão ou sendo assediados pela escuridão. Então você vai firmando cada vez mais essa espada flamejante, convidando a tais seres a andar junto com você, a seguir campos ainda melhores e maiores dentro dos trajetos de cada um, dentro das velocidades e escolhas de cada ser, e que você apenas aponta, apenas mostra, apenas serve de exemplo, pois o exemplo edifica e educa. Quanto mais você vai exemplificando, mais você vai amadurecendo na sua reforma íntima e, consequentemente, vai bafejando naqueles seres que estão próximos a você. Então, caríssimos, acredito que este campo associativo da caverna de Platão e o campo espiritual, acredito que ficou muito bem explicado, não é? Dentro do trajeto para que vocês possam fazer esta associação do campo metafórico com o campo vivenciado em realidade real da sua própria vida neste exato momento encarnado, não é? Assim seja. Desejo que essas sementes, essas vacinas transmitidas por meio de palavras, cheguem em sua alma e repouse. Repouse em paz, leveza, tranquilidade, fortalecimento das suas orações e fortalecimento da sua fé. Bem-aventurados aqueles que possuem almas afins para repousar a sua alma, pois em alguns momentos você precisa sim ter almas afins para repousar-se por alguns instantes, em momentos, em aspirações sublimes, encontros nas mais diversas formas, presenciais, campos astrais e sonhos. Os encontros por meio de sonhos no campo onírico são louváveis e quanto abastece a alma também.